is she going to fail? Por que ela vai reprovar? She isn't going to pass. She isn't gonna pass. Ela não vai passar. She in. I'm gonna date Ben. Eu vou namorar o Ben. Não conheço nem o Ben. I'm going to date Ben. Ah, conheço dos descendentes. I'm going to quit my job. I am gonna quit my job. Eu vou sair, eu vou pedir demissão do meu emprego. I am gonna quit my job. Why are you going to quit? Why are you gonna quit? Why are you gonna quit? Por que você vai pedir demissão? I'm not going to work there. I'm not gonna work there. Eu não vou mais trabalhar lá. E aí, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Niké. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu já comecei o vídeo mostrando o meu treino de pronúncia, nem falei oi, nem falei tudo bom com vocês, nem falei como eu me chamava, só fui aparecendo. Eu decidi gravar assim, no dia mesmo, nem tava programado, mas eu tava naquele pico de motivação, de vontade de fazer as coisas, então eu aproveitei que eu tava nessa força de vontade e já comecei a gravar. Então, o meu treino de pronúncia é feito no aplicativo do MainHack, que é da Fluency Academy, mas eu acredito que tenha a versão gratuita. Eu faço o Memorization Hack quase todos os dias. Tem dias que eu não consigo, porque eu já tô chegando quase no finalzinho do curso, então acaba tendo muitas frases para revisar. Então, aquilo que era para demorar 10, 15 minutos acaba demorando 20, 30 minutos. Às vezes, toma até mesmo o tempo que eu dedicaria para estudar o inglês da aula. E aí, eu fico revisando essas frases no Memorization Hack. Esse dia, por exemplo, foi um dia desses. Eu tinha, acho que 80 e poucas frases para revisar. E, geralmente, eu faço isso antes de trabalhar, uns 10, 15 minutos. Só que aí, não deu, né? Deu muito tempo, então eu fiz um pouco antes de trabalhar, fiz um pouco no trabalho e ainda sobrou um bocadinho para fazer à noite quando eu cheguei. E eu comecei um novo curso da aluna Carolina chamado Execução Digital. Então, esse curso, desde que eu obtive, eu acho que não faz 2 semanas ainda, mas desde que eu adquiri esse curso, eu tô assistindo as aulas todos os dias. Então, são aulas de 30 e poucos, 40 e poucos minutos. Então, o inglês eu tô dividindo. Por exemplo, nesse dia que eu gravei, fica até uma dica pra você. Às vezes a gente tem uma atividade muito comprida, muito extensa, e a gente quer fazer tudo de uma vez, mesmo sabendo que não vai dar conta. E aí, por querer fazer tudo de uma vez e por saber que não dá conta, a gente acaba se frustrando, desanimando. Então, aí vai uma dica para você. Você tem uma atividade longa, divide ela em pequenas tarefas. Porque quando eu estudo inglês, eu tenho que copiar o material para o caderno. Mesmo tendo a parte digital, eu gosto de escrever, eu acho que eu consigo memorizar mais. Então, eu tenho algumas pequenas tarefas até realmente concluir ou estudar inglês. Então, eu pego todo o material que o professor vai dar na aula, eu copio para o caderno em cores diferentes, eu copio a frase e a tradução de cores diferentes. Depois disso, eu tenho que assistir às aulas e fazer o Memorization Hack. Então, são 3 etapas e nesse dia eu dividi. Nesse dia, eu copiei as frases e no dia seguinte, eu assisti às aulas já com o material copiado. Isso acabou me economizando tempo e facilitou mais, porque eu não acabei tomando um tempo maior e eu consegui fazer de um jeito mais organizado. Então, vai uma dica aí pra você, se você tiver alguma atividade cumprida, assim, e não quer ter aquela sensação de ai, meu Deus, demorei 3, 4 horas pra fazer uma coisa. Divide ela em pequenas tarefas. É bom que quando você divide em pequenas tarefas e você vai cumprindo essas pequenas tarefas, isso te gera mais motivação, aquele sentimento de dever cumprido e te dá mais gás pra você continuar fazendo. E ter essa compreensão de dividir e distribuir as coisas tira até aquele pensamento de, poxa, já que agora nesse momento eu não dou conta de fazer tudo o que eu preciso, então eu não vou fazer. Tira essa percepção, sabe? De você conseguir realmente distribuir e, de certa forma, fazer e tirar esse peso dos seus ombros de que você realmente não dá conta. Isso é sobretudo na vida. Agora que eu não tenho mais a faculdade, eu tô estudando bem mais por conta própria, isso é muito legal. Eu já fui uma adolescente, eu tava até lembrando, isso é engraçado.
Eu tava lembrando de como eu era uma adolescente mega desorganizada, mega preguiçosa, mega procrastinadora. Eu adorava os fins de semana feriado pra conseguir dormir até tarde, dormir até meio-dia, 11 horas, e ficar o dia inteiro de pijama com o cabelo pro alto, sem fazer nada, assistindo filme, maratona na Netflix. E hoje as coisas estão totalmente diferentes, né? Eu adoro acordar cedo, gosto de ser produtiva, estudo por conta própria, não tenho ninguém que fique no meu pé me cobrando, porque isso já é um hábito meu, de querer estudar, de querer ler, de querer aprender, de querer acordar cedo. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais me orgulho, né? É uma das mudanças que eu mais me orgulho da minha adolescência até agora, minha fase jovem. Não diria adulta, mas uma pessoa jovem. Eu tava lendo, até comentei, mostrei no vlog anterior. Eu estava lendo o livro É Assim Que Acaba e fiquei apaixonada pela história, pela história da Lily, pela força, pela garra, pela decisão dela de sair do relacionamento abusivo. E aí eu comecei a ler em seguida já É Assim Que Começa. E, gente, que livro maravilhoso, que livro incrível, que história, que enredo, sabe? É um livro leve, gostoso de ler. Todas as vezes que eu lia, eu saía feliz, sorrindo à toa, tranquila, contente. Como que um livro pode ocasionar dentro da gente tantas sensações boas, sabe? Esse livro é exatamente a mesma coisa. Nesse take que eu tô lendo, com o livro no colo, isso já era umas 9h40 da noite. Mas eu precisava terminar aquele livro, sabe? Eu tava até postergando um pouquinho terminar a leitura dele, porque era uma leitura tão boa, tão agradável, que eu me apeguei tanto à personagem, a Lily. Eu até fiz uma declaração lá nos stories do Instagram, que eu tinha me apegado tanto a ela, a história, que seria estranho no meu horário de almoço eu não estar com ela, sabe? Não entender os pensamentos dela. Eu ficava ansiosa para ler. Qualquer lugar que eu ia, eu levava o livro. Eu tava no carro, eu levava o livro. Eu ia pro trabalho, eu levava o livro. Eu tava em casa de boa, entre uma tarefa e outra. Ali 1, 2 páginas. De tão apaixonada e envolvida que eu tava com a história dela. Eu já me sentia próxima. Mas nesse dia eu finalizei a leitura com aquele gostinho de, poxa vida, eu vou sentir saudades. Mas todas as vezes que eu senti saudade da Lily, os livros vão estar ali na minha prateleira, é só eu pegar e reler de novo. Mas nem o livro, quando você lê, é a mesma coisa, sabe? Talvez daqui a um tempo, quando eu for ler novamente, eu esteja em outro momento da minha vida e o livro tenha um outro significado pra mim. Acho que essa é a magia dos livros, né? Fazia tempo que eu não li um livro sobre história. Ficção é baseado em fatos reais, esse livro, mas que eu não lia história. Eu tava lendo bastante desenvolvimento pessoal, coisas voltadas a hábitos, rotina, produtividade e tal. Então, esse livro, ele foi, assim, um respiro da rotina que eu tava levando, de leitura, e enfim, foi maravilhoso. Eu li esses 2 livros em menos de 2 semanas. Eu tava literalmente viciada na leitura, mas foi muito, muito, muito bom. Se você ainda não leu, eu te recomendo muito. Se você tá precisando dar essa respirada também de livro de desenvolvimento pessoal, se você tá querendo distrair a sua mente e viajar para uma outra história que, claro, tem seus baixos, tem a sua parte pesada, mas tem a sua parte muito, muito, muito leve e quer sentir um pouquinho do que eu senti. Porque falando é uma coisa, né? Você sentindo é outra, é diferente. Mas esse livro foi incrível em todos os sentidos possíveis. Dá pra ver, né? Minha cara de felicidade, de paz, quando eu olhei ali no take anterior. Faltava só um pouquinho, mas eu ainda segurei a leitura. Não terminei o livro, mas eu já estou embaralhando as letras. Falta pouquíssima coisa. Eu acho que falta 50 páginas, mais ou menos. Mas eu vou arrumar minha mesa, organizar minhas coisas para estudar amanhã de manhã. Minhas roupas já estão arrumadas, que é a roupa da academia e do trabalho. Mas o de hoje foi até produtivo. Deixa eu mostrar meu checklist de hoje. Hoje até que foi bastante produtivo, consegui fazer bastante coisa, levando em consideração que saí do trabalho tarde, saí da academia tarde. Eu tenho que postar um vídeo da sala do saber, tô até com o computador ligado.